Hoje vamos falar sobre um dos homens mais conhecidos do século XX, Adolf Hitler. Como todos já sabem, Hitler tem envolvimento direto com a Segunda Guerra Mundial e foi líder de um dos piores regimes totalitários já existentes, além de ser responsável pelo maior genocídio da nossa história, o Holocausto. Nascido em 20 de abril de 1889 na Áustria, a família de Hitler sempre teve uma boa condição financeira, porém sua infância teve que lidar com o temperamento explosivo de seu pai. Os pais de Adolf, Alois Hitler e Clara Potts, faleceram ainda em sua adolescência. Muitos não sabem, mas o jovem Hitler era apaixonado pela arte e tinha o sonho de se formar na Academia de Belas Artes. Contudo, com a morte de seus pais, teve que desistir. Quando o jovem completou 24 anos, ele recebeu uma herança de 800 coroas, e assim saiu de Viena e foi tentar uma nova vida em Munique, na Alemanha. Outro fato sobre ele é que Hitler odiava a Áustria, por vários motivos. Desprezava os Habsburgo, a diversidade étnica no Império, além de fugir do país frequentemente já que não tinha cumprido seu alistamento obrigatório. Hitler tentou entrar em algumas universidades várias vezes, mas não conseguiu, fazendo com que ele desistisse até de arranjar um emprego, se tornando um desocupado. Para ajudar a maré de azar na vida de Hitler, foi nessa época que o jovem começou a ter contato com publicações racistas e antissemitas, fazendo aflorar o antissemitismo nele, além de que essa era uma onda que vinha com força na Alemanha na época. Adolf Hitler tinha um sentimento patriótico grande, e por isso, quando a Primeira Guerra Mundial começou, ele se alistou e se tornou um mensageiro. Nessa época, pela primeira vez ele começou a ter contato direto com os movimentos de extrema-direita, e começou a pegar gosto por eles, o que ajudou na formação de seus ideais mais futuramente. Apesar dos esforços e para a decepção de Hitler, a Alemanha se rendeu em 1918. Esse fato não foi bem aceito por ele e por isso acabou acreditando em algumas conspirações, tais como a punhalada nas costas, que enfatizava que os socialistas e judeus foram responsáveis por sabotar a Alemanha na guerra. Após a derrota, o país se viu em uma situação delicada, já que a economia não estava boa e a população agitada. Além disso, a Alemanha estava sendo humilhada pelo que foi proposto no Tratado de Versalhes. Foi nesse contexto que Hitler tornou-se um agitador político, baseado em seus discursos antissemitas e de extrema-direita. Em 1919, entrou no Partido dos Trabalhadores Alemães e logo mais o partido ficou conhecido como Partido Nazista, de extrema-direita, antissemita, antimarxista e fortemente nacionalista, o que ia de encontro aos ideais de Hitler. Por isso, ele foi como propagandista do partido, ganhando visibilidade dos políticos e da população frustrada com a guerra anterior e com a situação atual do país, fazendo assim com que o nazismo crescesse por influência direta sua. Foi só em 1923 que Hitler ganhou projeção nacional. Foi nesse ano que ele tentou tomar o poder da Baviera e isso ficou conhecido como Putsch da Cervejaria. Com o fracasso do golpe, ele e outros membros do partido nazista foram presos. Hitler ficou 9 meses na cadeia e foi nesse tempo que ele escreveu Mein Kampf, Minha Luta, livro de extrema importância que relata detalhes de sua vida e explana a ideologia do nazismo. Com tudo isso que havia acontecendo nos últimos anos, o nazismo foi ganhando força na política alemã. Hitler se candidatou à presidência do país logo após conseguir sua nacionalidade alemã. A princípio, na eleição de 1932, ele foi derrotado por Paul von Hindenburg. A população, então, que já tinha um carinho e admiração por Hitler, fez pressão para que o então presidente recém-eleito fizesse primeiro-ministro. Logo que assumiu o cargo, iniciou a instalação de uma ordem totalitária e perseguição aos judeus e comunistas. Além disso, ele usou o incêndio do parlamento alemão em 1933 como argumento para implantar mais ódio aos grupos perseguidos. No dia 28 de fevereiro de 1933, uma lei retirou todas as liberdades individuais da população alemã. Instalava-se assim a ditadura totalitária nazista. Hitler se voltou contra a Liga das Nações e o Tratado de Versalhes, e quando Hindenburg faleceu, ele passou a ser presidente e primeiro-ministro da Alemanha. Tudo se alinhava para que Hitler pudesse comandar sua ditadura do seu jeito. Com Hitler como chefe de Estado da Alemanha, ele começou a impor o expansionismo que chamou de espaço vital, que procurava formar um grande império, o Terceiro Reich, resgatando terras que, segundo a ideologia nazista, pertenciam aos alemães. Isso tudo acabou levando ao confronto armado, causando assim a Segunda Guerra Mundial. Durante seu período no poder, os judeus foram perseguidos e sofreram várias restrições. Uma delas foi a proibição de ter cidadania alemã. Nessa época também, os judeus começaram a ser aprisionados em campos de concentração. Nesses campos, eles eram escravizados, violentados, sujeitos a experiências médicas desumanas e ainda executados muitas vezes por fuzilamento e por câmara de gás. Exterminar os povos judaicos se tornou prioridade de Hitler e ele começou a promover a matança, criando mais campos de concentração e extermínio.
O Holocausto foi um dos maiores genocídios da história e foi causado por Hitler e sua ideologia nazista. O ódio que ele enraizou na mente dos cidadãos alemães levou à morte de cerca de 6 milhões de judeus. Вы знаете, когда попали туда, в Освенцим, нам накололи номера, и больше у тебя ни имени, ни фамилии. Я к чему это говорю? Что мы стали безликими. My number is 73,305, which I had to shout twice daily at counting. Zählappell. И этот аппель длился часами. И там было очень тяжело стоять. Будто дождь, будто снег. Bloße alte Leute. Und so fand sie die Rote Armee. Die Sowjetkämpfer haben die Deutschen aus Auschwitz vertrieben. Den überlebenden Gefangenen haben sie erklärt. Voltando à guerra, ainda na primeira fase do conflito, a Alemanha conquistou territórios como Polônia, Noruega e França. Otimistas pelas vitórias anteriores, os nazistas arriscaram invadir a União Soviética ao invés da Inglaterra, em junho de 1941. Contudo, essa ação foi um erro. Mesmo sabendo que não tinham recursos nem capacidade industrial suficiente para derrotar a União Soviética durante seu rigoroso inverno, Hitler arriscou e acabou perdendo a batalha que custou a guerra. Pouco a pouco, batalha após batalha, a Alemanha foi perdendo as forças e em 1945 foi derrotada. Nesse momento, Hitler encontrava-se escondido em seu bunker subterrâneo, recebeu ordens para fugir, mas não quis. No dia 29 de abril, ele se casou com Eva Braun e no dia seguinte, os dois cometeram suicídio. Ela ingeriu ácido cianídrico e ele se deu um tiro no crânio. E assim termina a história do ditador nazista, que foi responsável por tanto conflito nas décadas de 30 e 40. Entendendo sua história antes da política, conseguimos perceber quais fatos levaram Adolf Hitler a fazer as coisas que fez. Porém, entender a causa não significa, em hipótese alguma, que suas ações sejam justificáveis. Talvez se ele tivesse se tornado um artista, as coisas teriam sido diferentes, mas nunca